Vem abrir esse recebido pago comigo? E sim, gente, eu me rendi ao polêmico Pitching Tips, ou Job Goods, como muitos chamam, e o que mais gostei é que vem muitos desenhos, então vou conseguir aproveitar bastante e gravar muito aqui para vocês. E eu quis iniciar essa jornada de pintura por uma página mais leve, até para não assustar muito vocês, e inicialmente eu tinha comprado esse livrinho com o intuito de pintar ele só em live, mas quando eu vi pessoalmente todos os desenhos e vendo todas as referências e as inúmeras possibilidades de pintura, eu decidi pintar ele gravando aqui pro feed também. E eu acho muito legal que os desenhos são sugestivos, mas não são muito pesados, muito explícitos, sabe? E por ter essa estética mais ousada, vai ser muito bom para mim para eu poder explorar novos estilos e técnicas de pintura. E na minha cabeça, esse livrinho seria facilmente inteirinho pintado usando as cores preta, vermelho e roxo. Acho que essas cores combinam muito com esse estilo de desenho, então nessa primeira página eu quis usar essas cores até para testar e ver se eu gostaria do resultado. Então primeiro eu fiz a pintura toda chapada para só no final adicionar os efeitos de luz e sombra. E a minha ideia era fazer uma iluminação saindo desse abajur, mas da última vez que eu testei isso em outro livrinho eu não gostei muito do resultado, então eu não quis arriscar nesse primeiro desenho desse livro. E como eu sei que vocês gostam de saber, o link do livrinho, assim como de todos os meus outros materiais, estão aqui na bio. E agora falando um pouquinho sobre os detalhes da pintura, nesse chão eu quis fazer um efeito de madeira que eu sempre faço por aqui, mas dessa vez eu fiz os traços um pouco mais tortinhos para dar um efeito um pouco diferenciado do que eu sempre faço. E a coelhinha, claro que eu pintei ela toda de rosa, mas eu já adianto vocês que eu não sei se eu vou manter essa cor em todos os desenhos. Então se preparem, porque nesse livrinho eu vou diversificar bastante as pinturas e não vou seguir o padrão igual eu sigo em alguns outros livrinhos que eu pinto por aqui. Até porque eu quero que esse livrinho seja uma forma de liberar a minha criatividade, então eu não quero ficar presa a nenhum padrão, sabe? E no abajur eu quis testar o efeito de pintura dourada e por ser a primeira vez que eu testo, eu acho que o resultado até que ficou bem legal. Eu só deixaria o meio um pouquinho mais claro para intensificar o efeito. E agora sim eu venho adicionando os efeitos de luz e sombra, então eu pego um marcador um tom mais escuro do que eu usei na base e vou passando ele apenas de um lado dos elementos para dar o efeito de sombreado. E na cortina, para dar uma sensação de movimento, eu fui fazendo alguns riscos com a mão bem leve para simular a sombra das dobras do tecido. E para finalizar, usei uma caneta gel branca para fazer os pontos de iluminação do lado contrário de onde eu tinha adicionado as sombras dos elementos. E fiz alguns pontinhos na janela para simular as estrelas do céu escuro. E esse é o resultado final da pintura. Me contem aqui o que vocês acharam e se vocês querem continuar acompanhando essa saga aqui no feed. Um beijo e até o próximo vídeo.